Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pode Arengar. Hoje eu estou aqui com a Aline Alzier, e a gente vai falar sobre liderança e empreendedorismo e também com uma visão bíblica sobre esses assuntos. Se apresente, Aline. Olá, tudo bem? Me chamo Aline. Estou aqui para poder compartilhar um pouco de experiência sobre a perspectiva bíblica, né, de liderança e empreendedorismo e conversar um pouco, né, sobre o assunto. Isso aí. Aline, me conta um pouquinho o que você faz, onde você trabalha, um pouco mais sobre você. Certo. Vamos lá. Eu sou formada em Direito, sou advogada, atuei durante um tempo, não fui para a área do concurso público, sempre tive uma visão mais voltada para o privado. Uhum. E agora, mais recentemente, acredito que está com uns dois anos, eu comecei a trabalhar no ramo do comércio. Eu fui para a empresa da família e comecei a liderar uma equipe lá também. E hoje a gente trabalha com informática, mas também trabalha com descartáveis, com atacado de material de limpeza. Então, assim, Bem diversificado, bem né? diversificado, exatamente. Então, eu acho que vai calhar muito com o que a gente está conversando hoje, tema, né? com o nosso tema, assim. E, claro, eu ainda estou aprendendo sobre o assunto. Estou há pouco tempo, então eu acredito que se a gente for bater esse papo daqui uns 2, 3 anos, o panorama já vai ser diferente, mas como a gente trouxe uma perspectiva mais bíblica do assunto, Sim. então eu acredito que vai ser algo que dá para a gente colocar dentro da empresa, mas também dentro da igreja, dentro de outros locais onde a liderança é exercida, né? Essa questão da liderança, né, como você falou, realmente tem coisas. A liderança em si, ela tem muitos aspectos de planejamento, administração, né? E por incrível que pareça, até a dona de casa, né? Exatamente, é uma Eu faço isso, administradora nata. exato. Eu faço isso todo dia. Eu tenho que Sim. administrar o cuidado, né, com a Lissa. Sim. Na hora de fazer a comida, as escolhas, o planejamento de como vai ser, tem que pegar a menina na escola. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom isso. E Provérbios fala sobre isso, né? Que Sim. a mulher virtuosa, ela também administra o celular. Então, Sim, é realmente algo que, às vezes, a gente exerce sem perceber sem que está perceber. exercendo. Inclusive, lá na igreja, a gente tem uma matéria chamada Profissão Mãe. Legal, olha só. Profissão Mãe. Porque a gente está exercendo várias características de profissões quando a gente sai de casa, né, para fazer. Mas em casa a gente também faz isso, né? Sim. E é bem legal. É verdade. Eu li um livro, certa vez, que fala sobre, o nome é Template Social do Antigo Testamento. E ele fala sobre as 7 esferas da sociedade, inclusive sobre a família. Lá destaca um pouco sobre como existe um ministério, né? E até um dos principais, que é a família. E como tem mulheres que são chamadas para ser mães. Para fazer isso, né? Exatamente isso. Isso, assim, falando um pouquinho, antes da gente começar de fato, né, falar sobre essa questão da liderança, eu tinha muita dificuldade de me enxergar assim, justamente porque eu sempre procurei as questões profissionais, né? Sair de casa cedo para vir para cá, para Manaus. Então, eu estava procurando os aspectos profissionais da minha vida e tudo. Carreira, né? Minha carreira. Eu não imaginava que eu seria esposa ou mãe e que eu conseguiria, entendeu? Porque a gente pensa que, tipo assim, tem que ter uma coisa, um dom, não sei o quê. E a gente, mulher, a gente sabe que a gente já nasceu para isso, né? A gente naturalmente cuida das coisas. A gente se adapta muito fácil para isso, né? Por exemplo, eu tinha certeza que eu não tinha jeito nenhum com casa, com nada desses aspectos, sabe? Mas recentemente eu tive uma experiência sobre isso e aí eu vi que não, é tranquilo, dá pra desenrolar. A gente passa perrengue de vez em quando, no esquece início de colocar uma carne pra descongelar, a gente fica sem comer à noite. Exatamente. De vez em quando, né? Esqueci, mas realmente, assim, eu morei muito tempo só. Mas mesmo antes de casar, mesmo morando sozinha e tudo, eu meio que dava um jeito de fugir dessas coisas, desses ofícios, vamos dizer assim, né? Que é de cuidar da casa, de fazer uma comida. Está na hora de dormir da Alissa. Ó, tá vendo? O planejamento e a Alexa me ajudando. Então, eu fugia mesmo, entendeu? Tipo, às vezes eu saía de casa e eu saía, tipo, bem antes para eu poder comer no local onde trabalhava, tipo, tomar café.
lanchar, fazer almoço, aí eu voltava, tipo, já na hora que já tinha acabado o lanche, Sim. eu só jantar em casa, porque aí eu poderia comprar uma comidinha mais rápida, enfim. Uhum. Eu fugia muito disso, Mas né? a gente entende que uma rotina bem organizada, É, ela também ajuda funciona, até, né? ela funciona até pro aspecto mental, né? Exato. Quando a gente tá com a rotina bem definida, bem programada, planejada, parece que todo o resto flui. Até a questão É. da produtividade, né? Exato. Na tomada de decisões também ajuda. Sim, planejamento, né? Sim. Tá, então vamos lá. Como você definiria essa questão da liderança, né? O que que você diria que é a liderança Certo. nesse aspecto bíblico Aham. também? Eu acredito, assim, que a liderança, a gente poderia falar a noite toda Aham. só sobre esse ponto, né? Mas eu diria que o empreendedor, ou o líder, ele é um agente de transformação. Sim. Então, basicamente, ele vai começar, o ponto de partida dele vai ser alguma indignação, vamos chamar uma assim, uma necessidade, questão, uma necessidade, né? exatamente. Que ele viu. Exatamente. Então, assim, poxa, ele vai ver uma dor e vai buscar a A solução, E eu diria também que o líder, na jornada dele, ele vai ser o cara que vai entrar pela porta estreita. Isso é muito real. Porque, assim, são diversos aspectos que, primeiro, ele vai ter que deixar de lado, vai ter que deixar para trás, vai ter que ajustar a visão, ajustar o propósito dele. Muitos achismos dele ele vai quebrar durante o caminho também. E são muitas adversidades, né, que ele vai ter que enfrentar. A economia, a política, os adversários, né? Questões sociais mesmo, né? Do dia a dia da empresa, lidar com o colaborador e tudo. Também lidar com a equipe. Eu acredito que o fator humano é um dos mais desafiadores. Perfeito. Né? Inclusive, quando certo período eu me debrucei a estudar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E o maior fator de, vamos dizer assim, contrário, averso à segurança é o fator humano. Porque você pode criar todos os códigos, todos os procedimentos, todas as formalidades, mas se alguém permitir liberar a senha, se alguém distribuir um documento com um dado sensível, já era. Já era, perdeu tudo que você trabalhou, tudo que você formatou, você perde. Sim. Porque, até aquilo que eu estava falando, né, da inteligência artificial, se eu não der o comando, ele não vai fazer. Se eu não der comando, se eu não disser, olha, eu quero isso, isso e isso, ele não vai fazer. Então, a gente, apesar de que hoje eu percebo muito isso, até com relação ao meu próprio trabalho, né? Eu falo pouco, inclusive, sobre o meu trabalho, mas, tipo, eu sou técnica em administração por profissão, vamos dizer, por formação, mas eu trabalho há muito tempo com redes sociais, né? Esse mundo ali das redes sociais e tudo, e agora com a inteligência artificial, o meu trabalho, ele meio que ficou mais difícil. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje, ela te dá tudo. Tá tudo muito pronto. Então, se você fizer um prompt, assim, com todos os detalhes possíveis, você tem uma arte, ok, você tem uma legenda humana. Sim, humanizada. Humanizada, humana não, humanizada. Que vai conectar com a pessoa que tá lendo. Então, tudo isso, assim, é muito desafiador, né? Verdade. Mas, assim, hoje em dia, a gente precisa encarar, né? Esse mundo agora existe. E a gente precisa trabalhar em conjunto, mas não deixando, eu não sei nem como eu diria isso, não deixando de ser o humano que de fato a gente é, mesmo tendo que lidar com essas questões, né, da inteligência artificial. Sim, é verdade. Só rapidinho, pra quem não vai assistir a gente não sabe o que seria um prompt. O prompt é tipo assim, todos os comandos que você precisa dar para aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero, sei lá, uma arte na cor verde, que tenha uma grama só do lado direito, então você tem que ser muito específico. Porque se você disser assim, eu quero uma arte com grama verde e um céu azul, ele só vai te dar exatamente isso. Então, quanto mais você detalha, quanto mais você detalha, e esse é vamos dizer que é o hack, chave, né? O hack da inteligência artificial, de você que vai usar, é você detalhar, especificar. Eu quero uma arte assim, eu quero que ela transpareça tal coisa, tal ambiente, tal lugar. Então, esse é o prompt, você detalhar. Entendi. Que bom falar isso. Inclusive, as empresas hoje em dia estão utilizando a inteligência artificial para muitas das suas ferramentas do dia a dia, como CRM, entre outras questões aqui que a gente não vai entrar, né, no mérito. Mas, ainda assim,
É necessário os líderes buscarem conhecimento acerca disso, Sim. não serem aversos, né? Porque é uma realidade que não dá para mudar. E não Tá volta, né? acontecendo e não volta atrás, não vai ser, enfim, extinguida, né? Você tem que se aliar a isso. Um dado muito interessante sobre empresas aqui no Brasil é que 50% delas fecham até 2 anos depois de abertas. Né? Então, digamos assim, trazendo uma outra realidade, digamos, de cada 10 empresas que abrem, 5 fecham a partir dos ali Depois até dos 2 dois, anos, né? até 2 anos, exatamente. Nossa. E é muito triste, porque o brasileiro, eu diria que ele é um empreendedor nato. Né? Porque o brasileiro, ele consegue te convencer que uma caneta azul tá saindo preta, ele consegue te envolver na história dele, ele consegue te... Sim. Enfim, ele é um bom vendedor, né? E um bom vendedor pode ser um bom empreendedor. Não é uma regra, mas acontece. É interessante isso que tu falou, né, do brasileiro. A palavra brasileiro, né? O eiro traz essa questão muito forte de trabalhar, né? Sim. Da eira. Sim. Então, naturalmente define a gente. Sim. A gente é muito assim. É verdade. Né? Sobre essa questão do brasileiro, né? Da palavra e tal. E a gente está vivendo um momento no Brasil que tanto em relação aos impostos, sim. Apesar de que o brasileiro também, ele vive muito na informalidade, né? Quando a gente vai para essas questões mais burocráticas das empresas e tudo, a gente sabe que é uma realidade. Por quê? Porque ele até tenta se ajustar, só que é muito difícil. Sim. É um caminho muito difícil por causa dos impostos e tudo. Sim. Então, no Brasil agora a gente está vivendo realmente esse momento onde você precisa mais do que nunca ter essa mente empreendedora. Você, às vezes, não é nem só mais, e aí vem, né, do que a gente começou falando, a gente viu a necessidade. Não é nem mais a gente viu a necessidade e a gente quer a solução. A necessidade agora somos nós. Nós somos os necessitados e nós estamos precisando literalmente sobreviver. Então a gente vai buscar o caminho mais fácil ou o caminho mais rápido para atender essa necessidade que agora é nossa. E, de certa forma, isso faz com que a gente viva uma vida mais agitada, porque a gente não está vivendo um propósito, vamos dizer assim, né? Trazendo essa questão da realização profissional, pessoal, de vida. Eu quero fazer tal coisa porque é o meu propósito de vida. Você foge por quê? Porque você não tem mais outra opção. Você tem que fazer. A fome não... a fome tem pressa, né? Isso, exatamente. Então você faz qualquer coisa que apareça pela frente pra... É um privilégio você conseguir definir a sua carreira, escolher aquilo que você quer, trabalhar com o que você gosta. É um privilégio. É um privilégio, literalmente. A gente não pode deixar de citar isso, né? De citar isso, exatamente. Em relação ao que tu disseste, né, sobre essa questão dos impostos e sobre a gente viver na informalidade, trazendo um panorama bíblico a respeito disso, é até uma certa dualidade o que o cristão vive, né? Porque o cristão, ele é disruptivo em vários aspectos, né? Na forma dele lidar com a política, lidar com sei lá, o aborto, a família, o casamento. E isso entra na liderança, isso também entra no empreendedorismo. Então, na Bíblia fala, né? Dai a César o que é de César. E aí, vamos lá. Até que ponto César, ele tá seguindo o padrão bíblico? César, ele não é cristão, ele não é pautado na palavra de Deus. Então, a gente vive nessa... A gente precisa fazer um malabarismo mental para poder encaixar essas coisas, porque, tipo assim, isso que tu falou, né? César não é cristão. Ele tá cobrando, mas eu sou. Então, é meu dever fazer isso. Então, é muito complicado. E ainda tem assim, e entra outra questão. Teologicamente, a gente tem o brasileiro, assim, eu percebo que a gente já cresceu muito com a internet. Nessa questão de, tipo assim, buscar mais conhecimento bíblico, teológico, né? Querer realmente não ser evangélico no sentido de... Não praticante, né? Ou católico. E aqui eu falei evangélico, mas quando eu falo evangélico no sentido de crer no evangelho, né? De ser
cristão, de acreditar em Jesus, fato, enfim, né? Então, a gente tá buscando esse conhecimento e aí a gente vem para a prática e a gente lida com esse impasse. Sim. Tá, beleza, lá na Bíblia diz assim, 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 mas o brasileiro, ele é diferenciado. Sim. Mas os comandos e os mandamentos bíblicos em relação a todos os aspectos da sociedade, eles não mudaram. Sim, eles continuam sendo os mesmos e a gente precisa continuar seguindo. E é por isso que a gente tem a Bíblia, né? É o maior guia de todos, né, para o cristão. É por isso que a gente precisa se debruçar, né, no que é orientado, no que é ensinado lá, através de todos os livros. E existem muitos princípios de liderança, existem muitos princípios de empreendedorismo que, se você se debruçar, se você ler com esse olhar, você consegue tirar, consegue usar no seu dia a dia com a sua equipe, na sua empresa, no comércio, na sua casa, e a coisa funciona. E não tá preso a uma estação específica da vida. Sim, exatamente. Pelo contrário, tipo, cara, a gente vai ler Provérbios, aí tipo assim... Exatamente. É um negócio de ficar assustado. Esse cara tava falando não sei quanto tempo lá atrás, mas isso daqui serve para agora, entendeu? Falando sobre a sua pergunta, inclusive, né? Romanos fala que a gente não deve se conformar, né? Não me conformei, mas... Então isso é muito legal. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é o tempo inteiro você lidou com um problema, aí você tem que não se conformar e transformar aquele pensamento. Enfim, o empreendedor, ele realmente precisa dessa renovação todo dia, né? A todo tempo. É verdade. E esse, inclusive, é um dos versículos que a gente mais utiliza no contexto de liderança, porque o empreendedor, ele também precisa estar sempre buscando novos conhecimentos, buscando entender o mercado, buscando se atualizar, as oportunidades, entender os riscos que ele está vivendo atual. Porque é como se fosse o comércio, o mercado em geral, é como se fosse uma onda, digamos assim, né? A sociedade como um todo. O líder, ele tem que ir entendendo em que momento a gente está vivendo e ir surfando junto, claro, sem deixar de cumprir, a autenticidade também do negócio, né? Sem deixar também padrões bíblicos, né? A gente tem que manter a integridade. Mas eu digo assim, você precisa entender qual a bola da vez para se encaixar, para poder trazer para sua realidade dentro da empresa, dentro do contexto de liderança. Por quê? Porque senão você fica para trás, o mercado te engole, os concorrentes te engolem. A inteligência artificial te engole também, então você precisa ser muito flexível nisso. Inclusive, a Bíblia, ela nos dá um norte muito grande, né, para saber como agir, saber tirar boas decisões, tomar boas decisões, né? Jesus, ele foi um guia muito bom para isso, muito bom de liderança também. Eu sei que tudo que a gente vai falar aqui não é um rol taxativo, não é para esgotar o tema, mas para dar nuances, né, pinceladas sobre o assunto. E o líder, além dele saber o que ele é, qual a função dele, depois que ele entende, ele tem a sua identidade ali. Ok, agora eu sei que eu sou isso aqui, eu tomo pra mim. Ele também precisa entender o porquê daquilo, sabe? Né? Você não basta você saber que você tá ali pra mudar uma realidade, pra atender uma necessidade, pra resolver uma dor de alguém ou de um nicho específico. Mas você precisa entender o porquê você quer fazer isso, né? E aí vem a questão do propósito. Aí, a partir daí, você começa a entender se o seu coração está de fato alinhado, né? Não só para satisfazer o seu ego, suas necessidades pessoais, a sua realização, mas o que você... Qual a intenção do seu negócio? Qual a sua intenção de ser um líder? Qual a sua intenção de ser um empreendedor? É só para, sei lá, comprar o seu carro do ano, todo ano, trocar de carro, viajar e tal. Porque, assim, eu digo que você pode ir nesse rumo,
Mas você não vai ter a Não vai estar verdadeira... satisfeito nunca, Exatamente. porque é muito, isso é pouco, entendeu? Sim. Quando é igual, a gente tem um amigo que a gente às vezes conversando, né, eu e o Wender, a gente sempre fala, eu sou muito assim, eu sou muito isso aqui, né? Uhum. E aí eu sou muito de querer entender e tal, propósito e não sei o quê. E aí eu conversando, eu falei, fulano, o que tu quer fazer da vida? O que tu pensa, assim? Uhum. Aí ele falou, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Puxa Aí eu vida. falei, nossa. Aí eu falei, cara, mas isso é tão pouco. Não que filhos não sejam importantes, Deus me livre. Mas assim, você atrelar a sua felicidade, nesse caso, a um outro ser, ou, sei lá, realização pessoal, Uhum. é muito pouco. Você tá naquela... Porque vai chegar e você vai dizer, tá, chegou. Sim. Mas eu ainda não me sinto feliz, ou eu ainda não me sinto, tipo, poxa, isso aqui realmente era tudo pra mim, Sim. entendeu? E você pode até ter um prazer ali momentâneo, mas vai passar e você vai buscar outra coisa que também não vai... Sim, é verdade. E aí é aquela eterna corrida dos ratos, né, que a gente fala. Sim. Paulo também fala sobre isso, né? Quando você entende o conceito de contentamento, que eu aprendi a estar contente em qualquer todas situação, as situações. Então, sem filho, com filho, casado, solteiro, Uhum. com dívidas, né? Que acontece O empreendedor também. tem Desempregado, muitas dívidas. com um concorrente ali assíduo, querendo te fechar as portas, mas quando você aprende a questão do contentamento, você até deixa a ansiedade de lado. Sim, né? você de fato tem paz, mesmo no meio desse turbilhão de coisas acontecendo. Eu lembro que há alguns anos atrás, a nossa empresa, ela tem mais ou menos, a Alissa tem 6 anos, né? Foi em 2017 que a gente começou a trabalhar com identidade visual, logomarca e tudo. Uhum. E eu lembro que o nosso ticket era muito baixo. Mas, tipo, pra época era um ticket ok pra gente comer, pra gente resolver as nossas coisas, sabe? Uhum. Então era tipo assim, sei lá, uma logomarca era R$100 e uma arte era tipo R$25. Nossa. Uma arte gráfica, que hoje a inteligência artificial faz muito melhor que a gente, às vezes. E eu lembro que lá, 2017, né, a gente começou. E o nosso negócio, a gente ainda trabalha com essas coisas, mas a gente mudou um pouco, né, o direcionamento de uns anos para cá, depois da pandemia. E assim... Vocês entenderam o mercado, né? Exato. A gente pensou... Vocês acompanharam, foram flexíveis ali. Exato. A gente teve essa sensibilidade para entender, cara, não tem nada funcionando. A gente trabalha com isso aqui não vai dar nada pra gente agora. Então, isso eu falo a gente, né, porque a nossa empresa sou eu, o Wendel, hoje a gente tem mais algumas pessoas trabalhando com a gente, mas na época era, de fato, só eu, ele e mais uma outra pessoa, né, e o Wendel teve muito isso. Esse feeling, né? E uma das coisas também que eu acho que fez muito dar certo é você fazer não pelo benefício, sabe? Por essa questão de, eu preciso comer, eu preciso viajar, eu quero fazer tal coisa, eu quero... Não era isso, era simplesmente, cara, o negócio não tá funcionando, deixa eu ver o que eu consigo fazer agora, mas no âmbito daquilo, por exemplo, uma coisa que a gente também não pode ignorar é, principalmente se você é empreendedor, você corre muitos riscos. Muitos. Então, se você vai trabalhar com algo que você não está seguro de que você consegue fazer, você tem os talentos, você tem a capacidade intelectual, habilidade. Então, naturalmente, não tem como te dar resultado agora, porque você primeiro tem que correr atrás dessas coisas. Então, e é uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente vai criar um negócio, quando a gente vai trabalhar em algo, até mesmo com relação a, sei lá, eu sou um colaborador,
eu sou formada em tal coisa, mas eu vou, sei lá, trabalhar nessa empresa com uma coisa que não tem nada a ver com os meus talentos e tal. Então, é um tempo que, de certa forma, eu vou perder, vamos dizer assim, correndo atrás de uma coisa que não vai me dar mais propósito. Pelo Você contrário. poderia estar empregando no lugar empenhado, certo, toda a sua energia, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro naquilo todo ali o seu talento que daria muito mais resultado, né? Sim, Que e mais daria muito rápido, né? Sim. Porque você vai estar lidando com algo que você tem expertise, Sim. que você tem habilidade, você não vai ter que aprender primeiro para poder fazer, né? Sim. Mas o empreendedor, ele precisa de um pouco de coragem, né? Por exemplo, vamos lá, falando sobre, tu disse essa questão da expertise, né? Quando eu fui fazer a transição de carreira, até hoje, né? Eu digo que eu ainda tô aprendendo, mas assim, eu sabia bem menos do que eu sei hoje, sabe? Eu não sabia nada, pra falar a verdade, né, dessa parte de administração. Então, assim, eu fui aprendendo, foi muito assim, de supetão, digamos. Mas tu fala aprendendo as questões técnicas mesmo. Falando. Ah, tá. Da parte isso que eu ia falar, porque, assim, pelo que eu me lembre, você sempre foi líder. É verdade. Então, tipo assim, já é algo muito teu, entendeu? Sim, então, independente, ainda tem isso também, né? Então, se você vai trabalhar com algo que, tudo bem, você não tem nada a ver com você, mas você já tem essa característica e você se empenha para aprender, aí flui, anda, né? né? Verdade. E às vezes você até se encontra naquilo. Sim. Você estava, sei lá, perdido, não sei o quê. Mas aí você se encontra. Mas se você naturalmente não tem isso, você vai ficar completamente perdido. E vai demorar muito, né? Eu até lembrei de uma história quando eu fui. Acho que eu era criança ainda e eu queria aprender a tocar violão. Aí eu fiz uma aula na igreja que eu congregava na época. E nessa aula, o professor ele deu uma arrasada ali comigo, né? Porque ele falou assim: Aline, tem gente que tem o dom, né? Tem um talento natural. E tem gente que tem que se esforçar um pouquinho. Ou seja, né? Ele deu a entender ali que eu ia precisar me esforçar bastante pra conseguir, mas eu consegui depois, né? Depois deu certo. Depois deu certo. Então, mas realmente eu precisei colocar mais energia. Esforço, e não né? foi algo que me impediu, sabe? Foi mais um desafio ali. Não, impulsionou. Eu vou mostrar pra mim mesma que eu consigo. E na transição de carreira, né? Eu sendo advogada para administradora, foi mais ou menos assim. Porque eu não me sentia capaz tecnicamente. Sim. Né? Para isso. Não me sentia, não tinha toda a expertise de um administrador que faz faculdade. Minha formação era outra. Sim. Enfim. Mas, realmente, muitas pessoas, amigos próximos, família e até meus colegas de trabalho da época da advocacia falavam isso, que eu tinha essa questão da liderança como algo nato, inerente a mim. Então, eu, nesse dilema, será que eu realmente vou pra frente com isso? Ou será que não? Será que eu continuo aqui Tá tão confortável, tá tão bom. Tá tão bom. Sim, eu gosto tanto disso aqui. Mas foi mais uma questão de entender em Deus também, que era necessário eu fazer isso. E hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ver, de fato, que realmente era algo que eu precisava fazer. Né? Mas eu tava assistindo eu não me lembro se era uma palestra, mas eu acredito que sim, era uma palestra. E aí ela falou que para você desenvolver um projeto ou para você se arriscar nessa parte de liderança, de empreendedorismo, você precisa só de 15% da parte técnica. O resto, você precisa ter coragem. E aí eu falei, coragem eu tenho. Coragem eu tenho um bocado. Eu consigo, então eu vou pra frente com isso aí. E foi quando eu, de fato, tomei a decisão, né? E alinhei também essa questão do propósito, eu entendi, procurei entender, mesmo na minha limitação ali na época, qual era a minha intenção com isso, sabe? Porque existem ideias que são muito boas, inclusive de negócios, que são muito bons, mas que o propósito tá errado. E aí não dá certo. Um exemplo bíblico disso é a Torre de Babel. Exato.
que era tão bom, mas ia dar tão certo que Deus teve que intervir. Pra Eles não estavam tão acontecer. unidos, sim, né? Tão unidos, assim, cara, a gente tem que terminar isso aqui logo. Mas o propósito não estava não alinhado tava, com o propósito de Deus. Então precisou haver uma intervenção ali para E não... põe intervenção nisso, né? Sim, Mudou exatamente. totalmente o rumo da história. Sim, verdade Mas mesmo. olha, é verdade isso aí. Tem uma pergunta. Diga. Como foi, ou teve alguém que, tipo, você olhou e falou, cara, fulano é um ótimo líder. Nesse processo, tipo assim, cara, eu vou ter que fazer isso? Eu vou olhar pra Como quem? uma inspiração? Pode ser alguém, sei lá, bíblico, ou próximo, Tá. pode ser qualquer Eu pessoa. acho que o maior líder que eu conheço, assim, próximo a mim é meu pai. Uhum. Eu acho que todo mundo que conhece ele... Sim, ele é uma bênção. Vê que, mano, é muita sabedoria de Deus que aquele homem Sim. tem. E é Ele muito... tem um feeling das coisas que eu fico passada. É verdadeiramente aquilo que tá lá em Provérbios, sabe? Eu vejo que Deus descortina as coisas para ele. Ele tem um discernimento, tem uma Sim. coisa assim. E eu digo até que o dom da fé tá muito presente nele, sabe? No Sim. dia a dia. Então, assim, com certeza, meu pai Sim. foi o maior Deus motivador. é muito glorificado, né? Através Sim. da liderança e liderança dessa dele, visão que dele ele tem. de empreendedorismo, de negócios. Sim. E ele é muito organizado. Eu lembro que a gente foi uma vez a gente foi lá para fazer o planejamento e tal. Eu Aham. falei, caraca, o seu Ayrton, meu Deus, a mente dele é tipo assim, tá verdade. lá na frente, sabe? Eu falei, meu verdade. Deus. E eu digo assim que do lado da minha família, eu era a mais desorganizada, assim, sabe? Porque eu sempre fui, meu pensamento sempre foi muito acelerado. Então, não sei porquê, mas eu sempre fui muito assim, tipo, daí quando eu via tava tudo uma bagunça, aí eu ia lá e ajeitava ele. Filha, Vou vamos ter lá, que fazer, vamos estar organizando aqui. arrumar direito, né? Sim, então isso foi algo que ele me ensinou. E hoje eu vejo como o planejamento realmente Faz é algo que faz diferença, né? faz muita diferença na produtividade até. Então, ele me ensinou muitas coisas nessa parte de liderança. Até hoje ele ainda me ensina muito. Eu pergunto muito pra ele o que ele acha, qual a opinião dele. Algumas coisas eu já... A gente já, assim, debate um pouco, né? Não, pai, eu acho que isso aqui é assim. Ele fala, filha, mas tem certeza? Aí quando assim, chega num ponto que os dois... porque vocês trabalham muito junto também, Sim. né? Então, quando os dois não chegam no consenso, eu falo... A experiência fala mais alto, né? Então eu falo, não, pai, então já que o senhor continua achando que da sua forma vai dar certo, então tá. vamos fazer É o da momento sua de forma. dizer, pai, eu gostaria de falar com o seu Ayrton agora. Seu Ayrton, você pode fazer o que o senhor quiser, tá bom? Mais ou menos por aí. Ele é meu pai, é meu chefe, é meu mentor nessa parte também. Sim. Ele e minha mãe, claro. Minha mãe também tem uma visão muito boa com relação à gestão de pessoas. Ai, sim, Ele verdade. é muito assim... Eles são uma dupla muito boa, inclusive. Sim. Ele é muito do operacional, da visão futuro, planejamento, organização. E ela é muito do detalhe, sabe? Ela vem passando o pente fino, assim. Terminou aí, me dá aqui agora, vamos lá. Isso aqui, Isso, né? exatamente. Então, até algo fora do lugar, ela vai, ajusta, ou pede para alguém ajustar. Então, eles têm essa dinâmica muito boa. Isso é muito legal, né? E isso De me fato, ensina assim, muito. Lá quando... na criação, né? Deus fala ajudadora. Sim. Né? É isso mesmo. E até nessa questão de trabalho, quando o marido e a mulher, eles têm um negócio e eles conseguem ter esse propósito individual, porque tem isso também, né? Você tem um propósito individual e às vezes é tipo, tem casais que é tipo nada a ver com o do outro, mas tem casais que de fato, tipo assim, colou e aí vira uma dupla de Sim. gigantesca, né? Imbatível, assim. E eu vejo muito isso mesmo, sabe? No seu Ayrton, Dona Helena. E vocês trabalham muito assim também, né? A gente também. Eu tenho muito isso, assim, com o Endel. No início,
eu meio que... Eu tinha uma questão de, sei lá, complexo de inferioridade. Como é que fala? Vitimização? Algo Não, assim? é Ou tipo insubmissão? síndrome do Ah, impostor, sei. essas coisas Não sou complexadas. capaz. Porque assim, quem não conhece meu marido, Ele é muito talentoso, ele gente. tem muitos talentos, ele sabe É. fazer, assim, eu não sei como é que funciona dentro da cabeça dele, todos os neurônios, para conseguir lidar com todas as coisas. É um gênio. É um gênio, entendeu? A Verdade, mente dele é verdade. fantástica, assim, sensata, Sim, perfeito para mim. sim. E eu Aí ficava, toca de fundo aquela meu, música. tananana. Eu vou colocar. E aí eu olhava e eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar Dá esse conta homem. de acompanhar esse homem. O que que eu vou ajudar se eu Sim, não sei fazer metade das coisas que ele faz, entendeu? sim. Mas não era para eu fazer as coisas As que ele mesmas coisas, faz. não é? Nunca Exatamente. foi, Sim, entendeu? Só que quando eu entendi isso, as coisas começaram a funcionar. legal. Porque é meio que isso, sabe? Essa questão dele, organizacional, operacional, técnica, e assim, e o que ele não sabe, ele aprende, ele Busca, vai, sim. entendeu? Ele dá um jeito. E eu já sou mais do, mas será que é isso mesmo? Vamos Bora puxar pensar um aqui pouquinho. pra. Bora só, porque ele também ele é sanguíneo, né? Sim, aí ele E aí ele vai vai na com frente tudo. ali. Amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Calma. Bora parar aqui rapidinho, só pra gente pensar um Bora negócio. planejar aqui. Vamos sentar pra escrever, né? Eu sou isso, entendeu? Então, no Legal. início eu ficava meio tipo, meu Deus, não vou conseguir ajudar este homem em nada. Entendeu? Eu literalmente tinha essa coisa meio Sim. complexada, entendeu? Sim. Apesar de que eu sabia de muitas coisas em que eu era boa e tal, mas eu não conseguia me encontrar no nosso negócio de tipo assim, o que eu consigo fazer com isso que eu tenho, entendeu? Hoje eu já consigo. Legal. De uns anos para cá, na verdade, eu já consigo fazer. E quando eu olho, eu digo, não dá para fazer, eu falo para ele, Wendel, ó, tá chegando num momento em que isso aqui eu não consigo mais fazer. Eu preciso que você lide com Com essa isso ou situação. dê um jeito nisso, porque eu não consigo lidar. Uhum. Então, ter essa sabedoria também Sim. para se perceber individualmente, né? Sim. No caso da gente que tem um negócio, né? Nós dois juntos e tal. E até para quem quer ter um negócio, né? Ou é solteiro e quer, sei lá, ter um negócio, se encontrar antes de casar, amigos. Se encontra antes, se encontra contigo mesmo. Faça a questão do autoconhecimento. Se conheça, ó, pega teu currículo mesmo. Beleza, isso aqui eu consigo lidar, isso aqui não. É verdade. Isso aqui é bom? Até que ponto é bom? Entendeu? Porque, na realidade, a nossa personalidade, ela é qualidades e defeitos que às vezes são a mesma coisa. É verdade. Então, é uma faca de dois gumes, exato. né? É verdade. Uma coisa, eu sou organizada, beleza. Até que ponto essa organização me ajuda ou ela me prejudica? Ou ela já tá começando a te oprimir, Exato. né? Por exemplo, uma questão minha, e aqui eu tô fugindo um pouco, mas eu gosto de ser pontual, né? Então, se tipo assim, eu fiquei de entregar um trabalho amanhã, 7 horas da manhã, se eu tiver que terminar à noite, se eu tiver que passar a noite, eu vou passar a noite terminando, se depender de mim. Sim. Se depender de mais alguém e essa pessoa não me entregar, eu sofro. Sim. Eu sofro, tipo assim, de querer cortar o pescocinho da pessoa. Porque, tipo, fugiu do meu controle, entendeu? Sim. Tipo, cara, eu não tô conseguindo lidar com isso. Legal. Então, isso é uma coisa que inclusive, eu trabalho. Legal. Sabe? Tem a questão, e isso o líder precisa muito lidar, que as pessoas, elas não são como você é. E você não pode exigir Cobrar, que elas sejam. Né? É legal até a gente destacar, né, as características Sim. de um líder ali. Uma liderança eficaz. A gente pode começar por, sei lá, por esse ponto até, né? Que você deve ser flexível. Você deve ser, né, empático ali com os seus liderados, com a sua equipe. Sim.
Você precisa entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua forma, tem o seu comportamento, tem a sua personalidade. Então tem gente que é mais melancólico, tem gente que é mais sanguíneozão, Tem né? gente que é criativo, mas a criatividade é gerada num negócio que é, tipo, totalmente diferente da sua área de criatividade, entendeu? Sim. Então, a gente precisa... E o empreendedor não é só a gente que fala aqui, mas já vi muitos líderes, digamos assim, famosos, falando que o empreendedor, ele precisa saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que a maior atividade do empreendedor é fazer esse exercício, né? De analisar sua equipe. Ah, fulano, ele tá fazendo bem isso aqui. Ok. Mas eu acho que ele faria melhor se ele estivesse nesse local aqui. Ele seria mais produtivo, ele trabalharia mais feliz, ele ficaria mais motivado. De certa forma, é meio que uma gestão de RH. Sim. Que às vezes as empresas têm a pessoa específica, né, que faz esse feeling, né, que tem isso, mas eu acho que hoje em dia o diferencial é você mesmo ir lá e observar, porque às vezes até o profissional de gestão, ele não tem essa sensibilidade, né? Sim, é verdade. Então, e aí eu vou até aproveitar para te perguntar, o que tu acha que diferencia um chefe de um líder? Boa. Legal tu ter perguntado isso, porque antes de eu fazer a transição de carreira, eu parei para perguntar isso. Quando eu estava pensando sobre o meu propósito de querer fazer essa transição, eu me perguntei sobre isso. Que tipo de líder que eu quero ser, sabe? E mesmo sem entender muita coisa na prática do que era ser líder, né? Do que era ser administradora, mas eu me perguntava que tipo de líder eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que chega e fala, tem que descer o chicote em todo mundo, não sei o que, fulano não tá fazendo, corta a cabeça de todo mundo. Ou eu vou ser a pessoa... Insensível, né? Ou talvez eu vou ser a pessoa que não passa a mão demais, amacia o ego demais e tal. Então, assim... Eu tinha muito problema com isso. Então, assim, e aí, quando vier um bajulador conversar comigo e querer puxar o saco, não sei o que, chefe, Porque tem isso, porque né? Tem, a gente tem que saber lidar também. Então, como é que vai ser? E, pra mim, né, o líder, ele conquista o papel de liderança que ele exerce, sabe? Ele conquista aquela autoridade. Tipo, a pessoa, ela entrega pro líder a submissão, vamos dizer assim, Exato. né? Por quê? Porque ela tem segurança de que aquele líder vai direcionar ela, vai direcionar a empresa, vai direcionar a equipe pro caminho correto, na direção correta, não vai ser uma coisa bagunçada, não vai ser, sabe, incerto. É meio que confiança, né? Confiança, tem muito a ver com a confiança. Então, você entrega. Eu lembro muito até daquele filme do Avatar, sabe? Quando havia a conexão ali. Tu não assistiu o Avatar? Eu sou muito ruim de filme, Mas tu assistiu? Sabe que eu não assisto muita coisa. Tudo bem, mas no Avatar... Eu vou assistir só por isso agora, que eu quero chegar nesse momento. Assista quando enfim, o personagem vai montar num animal, né? Seja ele qual espécie for, eu não vou lembrar as espécies agora, mas eles tinham um momento de conexão ali. Então, o animal, por si só, ele que escolhia quem ia poder montar nele, entendeu? Ah, entendi. Então, poxa, que legal. Então, assim, tem muito isso de ter aquela conexão. Óbvio, né? Vamos agora trazer pro lado da resistência. Tu não vai conseguir a amizade, e nem é para você ser amigo de todos os seus liderados, não é essa a ideia. Vocês estão num projeto juntos para chegar num objetivo ali, né? Mas, ainda quem tem uma certa oposição a você, ela te respeita, entende? Exato. Ela te respeita, porque te vê como uma autoridade. E já o chefe, ele ou não vai ter a identidade dele bem formada, bem definida, né? Ele não sabe
o papel dele direito e ele acaba entrando em vários lugares, em vários trabalhos que tentando- não é o dele, né? Vai interferir em coisas que não é para ele interferir. Não é porque ele é líder, não é porque ele é chefe que ele tem que estar, digamos assim, se metendo em todos Aham. os trabalhos ali, Sim. né? Você tem que dar uma certa Principalmente se ele já liberdade deu pra o comando. equipe. Sim, ele precisa confiar que a equipe Exato. dele vai conseguir. Isso aí que tu falou é muito legal. Eu lembrei também de uma situação uma vez, não era no ambiente de trabalho, por exemplo, mas aquilo me tocou muito, foi um comentário assim, sobre a minha liderança. E depois daquele dia eu falei, cara, tô fazendo alguma coisa de errado, porque não é possível. A pessoa comentou assim, não, estavam conversando sobre uma situação específica, onde Sim. precisava ser resolvida uma situação, e aí eu ouvi o seguinte comentário, a Alessandra é muito boazinha. Só que assim, aí me veio várias, né, porque eu nunca sou disso aqui. Sou tipo, beleza, ela falou isso aqui, mas olha, O que ela quis dizer o que com que isso? ela quis dizer? Só a ponta do iceberg, 300 né? coisas ela disse com essa frase pra Sim, mim, entendeu? sim. Então sou assim, e eu lembro que eu pensei, beleza, ela não tá totalmente errada. Eu não tô tentando ser má, Sim. mas eu também não sou só boazinha. E eu acho que ela tá me olhando de um aspecto muito superficial, porque eu não sou isso. E aí eu fiquei pensando, né, e aí na situação em si, aí depois que ela falou isso, alguém me perguntou, a Alessandra é boazinha? Aí eu falei, o que que tu acha que eu faria? Não, eu acho que você resolveria assim, assim, assim. E aí a outra pessoa que tinha falado isso olhou pra mim e disse, sério que tu faria isso? Eu falei, exatamente isso que eu faria. Então, assim, às vezes você passa uma impressão com a sua liderança ou com as atitudes, isso que tu falou, né, de ser amigo e tal, de ouvir, de ter uma escuta ativa. Ativa, sim. Faz com que as pessoas talvez percebam um aspecto Interpretem errado, né? vejam Ou só vejam um só um lado, aspecto né? Sim. da sua liderança, quando na verdade você não é só isso, Sim. entendeu? E aí eu lembro mas eu fiquei muito pensativa, eu falei, cara, em qual momento eu estou demonstrando que eu sou só isso na minha liderança, somente boazinha, porque quem me conhece sabe que eu não sou nada boazinha. Sim, tem que saber estabelecer limites, na verdade, também né? Não é que você vai ser um carrasco, porque daí o carrasco já já é entra no outro, chefe, né? já entra num Então, outro a ambiente, né? diferença primordial entre o líder e o chefe é justamente isso. O líder, ele conquista o papel Sim. dele, ele conquista a liderança, ele conquista os liderados, né? E tem gente que às vezes nem tem um cargo de líder, chefia, verdade. mas é líder. Mas é líder, verdade. Né? E já outras pessoas acham que a liderança é imposta. E esses são os chefes, né? As pessoas vão fazer o que eu mando, porque se não fizerem, eu vou descontar no salário delas, eu vou dar advertência, eu vou tirar, eu vou cortar. O autoritarismo, ao invés de ter autoridade para fazer, né? Então... E é uma coisa completamente diferente. Ser autoritário e ter autoridade, né? Sim. Você precisa saber os seus limites, né? Você também não vai ser amigo demais e acabar confundindo, né, as coisas. É bem... Tá. Eu acho por que a aí. gente tá quase no fim, né? A gente falou muita coisa. E eu queria falar muito mais, porque eu tenho 300 perguntas. Pode fazer A gente faz um outro para falar mais. Tá, mas assim, por exemplo, a gente já tá quase finalizando, mas um desafio que você enfrentou nessa transição de carreira, além, obviamente, né, dos desafios de, tipo assim, aprender e já ir para a linha de frente e não sei, qual foi o desafio para ti que mais te pegou, assim? Cara, um desafio. Poxa, acho que todo dia é um desafio para quem é líder, para quem é empreendedor, né? Todo dia você já tem muitos desafios, são muitos leões por dia, né? Mas assim, eu acredito que a parte de gestão pessoal para mim
é o que me pega muito, sabe? Eu penso muito sobre o assunto, eu tento, ainda tô tentando, na verdade, me entender como líder. Não que eu acho que seja extremamente difícil, mas assim, justamente até hoje eu ainda penso, que tipo de líder eu quero ser nessa situação, sabe? Por exemplo, atualmente, eu lidero uma equipe em que muitos já têm muitos anos no mercado de trabalho, sabe? Que quando já trabalhavam, eu ainda estava na escola, entende? Ainda estava ali correndo na rua, sabe? Brincando enfim. Então, eu acho que essa questão de você orientar e ensinar e dar comandos para quem é muito mais velho que você é desafiador para mim. E não porque as pessoas colocam a oposição a mim por isso, sabe? Mas porque eu quero fazer isso da melhor forma, entende? Poxa, eu não quero desmerecer e achar que só eu tenho a solução para aquele assunto, para aquela ocasião. Eu quero ter esse feedback das pessoas, essa opinião das pessoas. Eu quero estar aberta. Mas também não posso deixar passar a mão quando fizer algo errado, sabe? Então, como é que eu vou chamar a atenção de alguém que tem o dobro da minha idade, por exemplo? Entendeu? Eu lembro que essa situação era bem ruim para mim, porque e às vezes eram coisas que eu tinha que falar que assim não eram nada confortáveis, era tipo no contexto igreja, né, por exemplo. Sei lá, eu tipo 26 anos e a pessoa tinha 45. É isso. Entendeu? E aí eu tinha que dizer, cara, isso que tu tá fazendo não condiz, entendeu? Com a vida bíblica que você disse que quer ter. E não é nem uma questão exterior, mas é uma questão interior de você com seu relacionamento com Deus. Então eu acho que você está indo pelo caminho errado. Então, assim, de certa forma, você precisa ter muita sensibilidade para passar essa mensagem, para não ser carrasco, não ser duro, mas ser totalmente transparente e dizer, cara, isso que tá fazendo tá errado, ou não cabe agora, ou, sabe? E realmente é muito ruim, é muito desafiador, porque naturalmente você olha para a situação, meu Deus, a pessoa tipo tem anos-luz na minha frente. E tá errando no básico, né? Entendeu? E aí vem a questão de você ser empático no sentido de saber que você é humano, que você também tem suas debilidades. Exato. E naquilo que você é ruim, aquela pessoa pode ser muito boa. E talvez seja só um momento específico na estação da vida dela que ela tá passando agora. Sei lá, que ela acabou esquecendo dessa situação. Talvez ela já viveu muitas outras situações como essa e conseguiu lidar, e agora ela não tá conseguindo. Então tem que ter muita sensibilidade. Isso que o líder, ele precisa ser paciente, né? Vamos lá, Jesus, ele ensinava, e depois eles iam e cortavam a orelha do soldado nos 45 do segundo tempo. E aí ele, Pedro, vem cá de novo, amigo. Não é por aí. Mas o líder, ele tem esse papel, né, de, além de colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele fazer a coisa funcionar, trazer a ordem, né? Então, uma liderança que reflete Jesus, que é pautada nos princípios bíblicos, ela tem essa questão de trazer luz naquilo que está errado, né, e que precisa ser ajustado, seja, esqueceram de varrer aqui, esqueceram de tirar o lixo, seja um comportamento, um mau comportamento, né? Independente se aquela pessoa é mais velha que você, ou se tá agindo de forma, sei lá, tá sendo corrupto. Ou a intenção do coração dela não tá correta. Você precisa estimular o desenvolvimento das pessoas, né? Você não pode ser omisso. Exato. E isso que você falou agora dessas questões, e eu acho que é muito da gente também, da gente meio que perceber, ter um discernimento, que é um dom do Espírito, né? Ter um discernimento de saber que algo não tá certo. Às vezes, e é muito ruim porque fica parecendo que a gente é, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, tipo, a pessoa fala, você pergunta, e aí ela chega, não, assim, assim, assim.
e aí dentro de você sente, alguma coisa está errada aí. O que foi dito não é o que tá. Não é o que é, entendeu? Mas como você diz isso pra pessoa, sendo que ela já disse ali e tal, e você fica tipo, tá, beleza, não é. Mas é o que ela quer me dizer. Sim. E aí no futuro, quando você vai ver, de fato, aquilo que você Tava pensando, né, tendo um discernimento, de fato estava acontecendo, né? Aí vem o relacionamento com o Espírito Santo, né? E a busca pela sabedoria. Provérbios 1 fala muito sobre isso, né? Então, quando você vai em busca da sabedoria, você a encontra, né? Mateus também, capítulo 7, fala sobre isso, né? Quem pedis e dar-se-vos-á. E além disso, Mateus 5 também fala, acho que é o versículo 13 por ali, que vós sois a luz do mundo, né? Então, assim, você precisa realmente buscar, e eu digo que a Bíblia, ela continua afirmando, comecei falando sobre isso e termino falando sobre isso, a Bíblia é um dos maiores manuais, sabe, de gestão financeira, de gestão de pessoas, de desenvolvimento de caráter, né, de tomada de decisões. O Senhor, ele realmente vai te desenvolvendo, ele vai como líder te forjando. A tua equipe é como o ferro que afia o ferro, sabe? Então tu não precisa tirar quem é o teu inimigo, digamos assim, naquela comunidade, naquela liderança. Naquele momento de, sei lá, de desafio, Isso, né? exatamente. Na verdade, alguém que tem uma certa resistência a você é necessário. Para que você não se acomode, para que você não tenha, como se fossem liderados ali que são cegos, digamos assim, né? São fanáticos, são né? fanáticos, E não exatamente. conseguem te dizer onde você está errando Onde também, você porque tá errando. é um caminho muito ruim, porque se você está acertando sempre, você está errando em algum lugar. Alguma coisa. Algo de errado tem, né? Porque ninguém acerta sempre. Verdade. Não, a gente não vai acertar sempre. Então, se eu pego essa pessoa que é meu inimigo nesse momento de desafio e ele tá me falando verdades, eu tenho que, no mínimo, parar para refletir se não faz algum sentido. Talvez ele tenha aumentado, talvez ele tenha talvez o tom de distorcido. voz ali, talvez, tipo assim, ele poderia ser mais doce. Sim. Poderia, mas desconsiderando a voz, desconsiderando o tom, o que ele falou faz algum sentido. Ali, né? Fazendo um filtro. E trazendo o senhor também para conversar sobre aquele assunto. Eu tô errando aqui? Sim. Tem algo que eu preciso Ou melhorar? então até mesmo chamar a pessoa, fulano, tudo bem, então, isso que você falou, eu queria entender mais, consegue me explicar mais sobre isso? Ou eu fiquei sabendo que você pensa... Assim, você poderia me falar, eu tô aqui, ter essa escuta ativa, né? Porque é muito difícil hoje. É muito difícil. Verdade mesmo. Pra gente finalizar de verdade, só esse episódio que a gente vai fazer de novo. Sim. Que conselho você daria para quem está começando a liderar e o que você espera deixar como legado? Se você já pensa nisso, ou se você está só... Não, já penso nisso, já. Ô, Glória. Que conselho eu daria para quem... Desculpa. Para quem está começando, ou quem está pensando em ter um negócio. Eu acho que o primeiro que eu falei é coragem. Né? Coragem com sabedoria. Coragem aliada com sabedoria, não com loucura. Porque tem muito empreendedor que é muito aventureiro e dá de cara na porta, sabe? Porque falta empolgado, sabedoria. Né? A empolgação, ela não é um bom sinal. Inclusive, não é um termômetro do negócio. Assim, tenha coragem, busque sabedoria, se planeje também, financeiramente, organizacionalmente, né, na parte de pessoas, se você já for iniciar com pessoas. Se não, se for só você, faça também um exame, sabe? Entenda o seu coração, alinhe sua mente com aquilo que você está querendo. Se planeje, eu acho que as coragem, soft skills, né? Coragem, sabedoria e o autoconhecimento são necessários
também você precisa buscar conhecimentos fora, de quem já entende do Sim. assunto, de quem já tá falando sobre isso. Filtre Se de quem você... aperfeiçoar, né? Exatamente. Busca conhecimento não só bíblico, mas também de pessoas que já estão há muito tempo Na área, nesse né? ramo. Tudo. Fazer um networking, né? Fazer network é muito E, importante e também. obviamente aqui, quando a gente fala de network, às vezes, eu não sei com relação a como funciona isso, né, na tua visão, ou tipo, no teu meio. Sim. Mas de uns anos para cá, eu percebo que, às vezes, o network, ele tem sido entendido muito como oportunidade para muita gente, sabe, assim, às vezes até sem noção, de tipo, aproveitar o momento, sabe, sim. para, sei lá, Uhum. eu percebo isso, Sim. não sei se é algo muito específico da minha área. Não, esses dias eu fui no Flutuante, fui aproveitar o... Sim. Não. Eu fui aproveitar o feriado ali no Flutuante. E aí chegou uma pessoa que era famosa lá. E logo em seguida começou a chegar muita gente que eu via, gente, e aí já foi, eu entendo que tem um pouco da sabedoria também, eu via que Sim. eram bajuladores, sabe? Eram meros bajuladores. E eu vejo também que às vezes o network ele é muito só pelo próprio interesse. Exato. Você não quer se conectar de Você verdade. não quer relacionamento. Você não quer relacionamento, você só quer como eu posso ganhar algo com isso aqui. Exato. Ela tem influência, se eu estiver perto dela, eu vou estar... Eu vou aparecer, eu vou estar em destaque. Eu vou ser, de certa forma, promovido acredito. também. É meio que uma comparação. Eu vou estar em influência também, como ela está. Sim. E quando, na verdade, isso não deveria ser uma regra. Exatamente. Uma regra ou uma régua. Sim. Porque não é porque eu ando com a Aline que eu sou igual a Aline, ou que eu tenho os mesmos, sei lá, as mesmas soft skills e os mesmos, as mesmas qualidades, enfim. Então, às vezes eu tô, de fato, com um pensamento totalmente interesseiro ou egoísta, e eu percebo muito isso, sabe, assim. A gente tem meio que essa coisa de discernimento, e a gente percebe. E a influência, ela tem um pouco disso, né, de deixar as pessoas fazerem essas coisas. Sim, é verdade. É verdade. Então, falando sobre, só repetindo o que eu já falei, a coragem, alinhada com a sabedoria, o autoconhecimento, buscar conhecimento também, né? Técnico, a gente tá falando de conhecimento técnico, além da sabedoria. E a humildade também, para aprender. Você precisa ser flexível para ouvir os feedbacks negativos, para aprender com quem já sabe, tá lá, né? Exatamente, quem tá lá na frente. E eu acho que o legado que eu quero deixar tá muito alinhado com essa questão da humildade, que é uma liderança inspiradora. Em que sentido? Quero me tornar maior de todos os tempos. Não é nesse sentido. Mas é de quem tá comigo, quem tá trabalhando comigo, quem tá desenvolvendo aquele projeto junto comigo, se sentir motivado a crescer também, sabe? Junto, E a né? realizar sonhos também, a fazer coisas também, e principalmente a exercer generosidade, cara. Isso é uma coisa que quem tá junto comigo ali, no dia a dia, seja amigo, seja colega de trabalho, mano, eu bato muito nessa tecla. Bato muito nessa tecla da generosidade, seja com as pessoas, seja na questão financeira, mas seja generoso, seja humilde, não tem por que você pisar na cabeça de ninguém para conquistar seus objetivos, porque acho que isso não te leva a lugar algum. Então... E é até uma questão de, lá em Mateus 5, né, no sermão, ele fala sobre misericórdia, e parece ser totalmente contrário à generosidade, mas não é, tem muito a ver. Porque quando você exerce misericórdia, Jesus lá nesse sermão, ele fala que quando você precisar, você também vai ter. Você também vai ter, exatamente. Entendeu? E a gente não faz isso, não deve fazer isso esperando algo em troca, né? Pelo contrário, tem que ser a nossa primeira reação, de tipo assim, não vou nem pensar se um dia alguém vai, sei lá, não, eu vou fazer porque eu sou essa pessoa. Isso, tem que ser algo inerente a você. Então, se você Faz vai começar, parte de mim, né? você vai começar um negócio, já pense no que o seu empreendimento, no que a sua liderança vai fazer, Contribuir, vai né? contribuir, vai
trazer mudança para a realidade de alguém ou de algumas Sim. pessoas, sejam dos seus liderados, sejam de, sei lá, uma ONG, Uhum. uma igreja, um projeto social, faça também a diferença. Não use tudo que você tem de lucro, de Sim. ganho somente para os seus próprios interesses. Mude a realidade das pessoas. E aí já ligando, e nisso também para finalizar, uma das coisas que eu quero muito, assim, não digo talvez não agora, né? Mas para o futuro é que as pessoas que trabalham conosco, trabalham comigo, consigam realizar sonhos, pelo menos ali os Aham. básicos, sabe? Ter uma Aham. casa, Sim. ter uma vida estável, Sim, né? qualidade de Uma vida, qualidade né? de vida, assim, exatamente. Seja na saúde, na Sim. educação dos filhos, ter comida todo dia para Sim. comer. Então, é esse. Isso é muito bom. Inclusive, assim, uma das coisas que eu acho que, como eu falei lá no início, né, sobre essas questões teológicas, que às vezes é muito difícil a gente pensar nesses aspectos teológicos de forma prática no trabalho, né? Às vezes a gente vai fazendo porque a gente isso que eu falei da generosidade, né? Eu sou assim, eu faço. Sim. Mas propositalmente, eu diria intencionalmente, quando a gente tem não só a intimidade com Deus, mas essa busca mesmo pelo conhecimento da palavra de Deus e ter essa Sim. sabedoria, a gente glorifica a Deus com o nosso trabalho, até mesmo quando a gente não vendeu nada. Porque, tipo, os colaboradores estão lá, eles estão tentando, mas é naquela tentativa que você, sei lá, passou o dia inteiro, não entrou nada, mas você tá ali, você tá motivando as pessoas, você tá, sei lá, levando uma palavra, sabe, de consolo, ou De conforto. falando mesmo da palavra de Deus, né, para outras pessoas. Sim, quando tem a oportunidade, né? E é uma vida, na verdade, é uma vida muito intencional e missional. A gente viver uma vida missional, como se cada coisa que a gente faz fosse a nossa missão, entendeu? Sim. Então, eu vejo muito isso, assim, eu leio muito, mas assim, é muito difícil encontrar na questão prática, nos livros, ou faz assim, aconteceu tal coisa, faz assim, né? Então, e seria muito, muito chato também. O livro vir pronto. Seu liderado está fazendo tal coisa, faz assim. É meio que uma coisa muito quadrada, entendeu? E meio que ensina a gente a querer ter resposta pronta para coisas que às vezes não está pronto. Então, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a Aline por ter aceitado esse convite. Já faz um tempão que eu falava, vamos gravar. E eu espero que você seja encorajado com esse vídeo, eu espero que você aprenda também algo, né? De forma muito humilde, a gente passando aqui os nossos conhecimentos e vamos aguardar, né, Aline, mais. A gente vai fazer mais sobre outros assuntos e também um pouco mais sobre esse, porque a gente não falou nem metade. Sim. Eu queria muito destacar no próximo episódio as características de um líder, né, numa visão bíblica. É legal pra gente ter um guia mais prático ali do dia a dia, sabe? Sim, muito bom, inclusive. E É isso, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau, tchau.